nos últimos atendimentos, principalmente na área do Reiki, o que eu tenho percebido? Porque no Reiki, como eu faço o Reiki? Antes de fazer o envio do Reiki, eu faço uma medição dos chakras. Claro que o Reiki ele vai muito além dos chakras, só que eu faço essa medição para nós termos uma comparação. Então, esses últimos que eu tenho feito, o que eu tenho observado muito, tem chamado muita atenção o plexo solar. O plexo solar é esse que fica aqui logo embaixo aqui bem no estômago, vamos dizer assim. Tanto que o órgão dele, né, a glândula conectada a ele é o pâncreas. Então esse é o plexo solar. A cor é amarela e esse é um chakra que ele fala do nosso poder pessoal, da nossa autoconfiança. Aqui também entram mágoas, ressentimentos. Então, quando a gente não digere bem as coisas que acontecem conosco, ele acaba afetando muito esse chakra do plexo solar. Assim como também tem chamado a atenção o chakra básico. O chakra básico é um chakra que fica na base da nossa coluna, onde ele trata justamente da nossa parte da segurança, da energia vital. Então, essa falta de segurança, essa falta de iniciativa para fazer as coisas, pode também estar sendo decorrente da falta de energia ou a falta de energia da falta de autoconfiança, que não deixa de ser uma consequência do assunto que a gente vai estar falando hoje à noite. Então, isso que eu queria chamar a atenção. Vamos começar a observar o quanto nós estamos tendo confiança em nós mesmos, naquilo que nós temos que fazer, o quanto nós estamos tendo realmente a vitalidade. E aí entra na vitalidade, chakra básico, aí entra caminhar de pé no chão, contato com a natureza, abraçar a árvore, contato com grama, com plantinhas, para fortalecer esse chakra. Isso vai nos trazer vitalidade, vai nos trazer energia. Bom, então vamos começar. Já são 19h08, então vamos iniciar com o tema de hoje. E aí, essa pauta de hoje, assim, como é que nós somos sem as máscaras? É um ponto que realmente a gente vive hoje numa sociedade em que a gente acaba vestindo várias máscaras para caber em vários lugares, para encaixar em vários lugares. Então essas máscaras a gente vai vestindo, só que essas máscaras elas começam a pesar com o passar do tempo, porque elas são acessórios, elas não refletem na maior parte das vezes quem realmente nós somos, né? Então eu queria começar fazendo uma pergunta. Quantas vezes hoje você já deixou de fazer algo? Pode ser um comentário, uma escolha de uma roupa, um post, uma decisão que vocês tinham que tomar, pensando em como as pessoas reagiriam. O que vocês já deixaram de fazer hoje, pensando no que as outras pessoas vão reagir, vão pensar ou vão falar? Quantas coisas? Outra pergunta para refletir. Quem você seria hoje se tivesse a certeza que ninguém estivesse olhando ou te julgando? Quem você seria sem o medo de alguém te julgar, de alguém falar algo? Quem você seria hoje? Será que você seria a mesma pessoa que você é? Será que você agiria diferente? Será que você pensaria diferente? Como você seria? E será que você sabe como você seria? Porque muitas vezes a gente fica por tanto tempo fechado nesse mundo de preocupações para caber, que às vezes a gente não sabe mais nem quem realmente nós somos. Porque nós estamos querendo encaixar numa sociedade, pensando no que os outros falam, no que os outros julgam. Só que isso também, vamos amenizar um pouquinho. Isso faz parte do nosso DNA, vamos dizer assim. Porque nós vamos pensar lá atrás, vamos considerar, digamos assim, na pré-história. O ser humano, ele precisava viver em grupo, ele precisava viver em tribos.
para poder sobreviver. Porque quem era expulso daquele grupo, a chance de sobreviver naquele mundo hostil era muito difícil. Então, havia essa necessidade de fazer parte de grupos, de ser integrado a uma tribo. Só que os anos passaram, a modernidade chegou e hoje nós estamos num outro mundo. Nós não temos mais aquela necessidade de fazermos parte de um grupo para sobreviver. Mas, claro, nós vivemos em sociedade, em nenhum momento eu estou aqui estimulando que nós possamos a viver de forma isolada. Não é isso. Mas é aquela necessidade que nós temos de agir conforme os outros querem que eu haja para eu caber naquele grupo que eu quero pertencer. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Porque nós temos esse instinto conosco de fazer parte, de caber. Só que hoje, com a vida que nós temos, com o conhecimento que nós temos, nós precisamos ponderar e pensar. O quanto eu estou querendo apenas me encaixar nesse lugar, o quanto realmente a minha vida depende disso, ou quanto isso está atrapalhando a minha vida, quem eu devo ser, aquilo que eu devo fazer, ou que eu gostaria de fazer e deixo de fazer. Essa reflexão é importante para que nós façamos. Porque hoje nós estamos num outro mundo. Será que realmente eu preciso caber nesse grupo? Será que esse grupo realmente combina comigo? Será que agir dessa forma realmente fortalece a pessoa quem eu sou hoje? Ou apenas eu estou agindo por osmose para me encaixar naquele lugar? Aí eu fico preocupada com o julgamento, eu fico preocupada com o que vão pensar, eu fico preocupada com o que vão dizer, como eu estou falando, do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que eu estou vestindo. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Bom, eu fiz um roteiro aqui para não perder aqui os conteúdos, que aqui também é outra questão. O peso de tentar pertencer a todo custo, isso nos impede de ocupar o espaço que é nosso por direito, porque eu estou me diminuindo para caber. Então, esse é o olhar que nós temos que ter. Então, qual o tema de hoje? Porque, como eu disse, nós teremos 3 temas. O primeiro tema, né, dentro dessas máscaras, a gente vai falar hoje da lente do outro. Então, o que seria a lente do outro? É esse julgamento que o outro faz. Só que o que o outro fala, o que o outro julga em mim, na verdade, é dele, não é meu. Mas como assim? As pessoas, elas não enxergam como nós somos. Elas nos enxergam como elas são. Eu vou repetir. As pessoas não nos enxergam como nós somos. Elas nos enxergam como elas são. Como assim elas me enxergam como elas são? As pessoas olham para nós de acordo com o olhar, com a bagagem que elas têm. Então, elas estão olhando para nós e isso vai refletir a forma como elas vão nos julgar, vão nos olhar, vão fazer comentários. Porque isso vai dizer mais sobre ela do que sobre nós. Né? Então, essa frase, vou repetir. As pessoas não nos enxergam como nós somos. Elas nos enxergam como elas são. Isso é importante para a gente gravar, porque isso vai fazer muito sentido naquilo que a gente vai continuar falando hoje. Então, o primeiro ponto, a bagagem do outro. Como eu comentei, cada um traz uma bagagem consigo. Cada um traz um óculos diferente. Digamos que nós tenhamos 5 pessoas aqui, cada uma com óculos. Uma tem uma lente azul, uma tem uma lente vermelha, uma tem uma lente amarela, uma tem uma lente transparente. Cada uma dessas pessoas vão olhar para a mesma cena. Elas vão ver de uma mesma forma? Não. Cada uma delas vai ter uma impressão diferente, uma visão diferente, um conceito diferente, uma opinião diferente sobre aquilo que elas estão vendo, porque elas estão com óculos diferentes. Agora, o que seria a cor desses óculos? Por que essas cores são diferentes? A primeira cor pode ser a dor que ela carrega. Como assim a dor? Sim, quem de nós não passou por situações dolorosas e não carrega consigo isso?
Por exemplo, dor da escassez. Pessoas que passaram muita necessidade em algum momento da vida vão olhar, por exemplo, para outra que vai viajar. Que loucura! Que ele tá viajando gastando dinheiro? Vai ficar sem? Vai passar necessidade? Ou aquela pessoa saindo para jantar, deveria guardar esse dinheiro, não pode gastar. Ou o contrário, aquela pessoa talvez que nunca tenha aprendido ou necessidade, passado necessidade, vai olhar o outro lá juntando dinheiro e dizer, que absurdo, tá deixando de viver a vida. Por quê? Porque é o olhar, é o óculos que ela tá usando, olhando para o outro, e ela vai julgar o outro de acordo com aquilo que ela tem a dor. Abuso de confiança. Por exemplo, uma pessoa que tinha um sócio. E aquele sócio, vamos dizer assim, roubou, passou para trás, teve algum problema naquela confiança. Aquela pessoa foi enganada por esse sócio. Ela vai conversar com outra pessoa, a outra pessoa vai dizer, estou expandindo meu negócio, vou contratar um sócio. Que ela vai dizer, não faz isso. É um absurdo. Tu é louco em querer contratar um sócio. Isso não serve para nada, só vai te prejudicar. Porque a lente dela, a dor dela de ter sido enganada, que ela carrega. Dores de traição. Quantos passam o tempo todo desconfiando do outro porque foram traídos? Traídos por companheiros, traídos por sócios, traídos por irmãos, traídos por amigos, e deixam de confiar nas pessoas por causa disso. E julgam por causa da dor que cada uma delas sentiu. É a experiência que elas têm. Outro óculos que elas têm, que estão carregando, traumas. Traumas de infância, traumas de vida, que ficam marcados, enraizados e também vão estar impactando na forma como elas olham para o outro. Por exemplo, uma pessoa que foi reprimida na infância vai ver outra pessoa mais liberal, ela vai dizer assim, que absurdo, é inconsequente, que falta de juízo. Mas na verdade não é, porque qual a visão que ela tem? Que é errado fazer aquilo. Então ela julga o outro, que é inconsequente, que não tem juízo. Por quê? Porque está fazendo diferente daquele trauma que ficou gravado nela. Então ela está julgando conforme o que ela pensa, ao que ela sente. Então isso é dela, não é meu. Essas são as distinções que a gente vai perceber. Outra lente dos óculos que passam a usar. Preconceitos. Isso eu diria que é uma das coisas também que nós mais temos hoje. Um exemplo clássico. Uma pessoa, vamos dizer assim, mal vestida entrando numa loja. O que a maioria vai olhar e vai dizer? O que tá fazendo aqui se não tem dinheiro para comprar? É o julgamento pela roupa, porque nós temos um preconceito pré-formado pela nossa sociedade. Nós temos conceitos ou preconceitos tanto das nossas famílias, que nós aprendemos com no nosso âmbito familiar, que nós aprendemos no nosso local onde nós crescemos, que de cada região vai poder ter uma variedade muito grande, de acordo com a forma que as pessoas convivem naquele lugar. A sociedade, e aí também esse preconceito vai ter esse julgamento. Com roupa é muita coisa que acontece. Quando a gente olhar para a rua, aquela menina de mini saia, eu posso olhar e dizer assim, que pouca vergonha é isso. Ela talvez vai olhar para mim com a saia comprida, vamos dizer assim, olha que careta. Eu estou julgando o outro de acordo com a lente que eu tenho. Não quer dizer que seja errado o que o outro esteja fazendo. Eu simplesmente estou olhando o outro com o meu olhar. E da mesma forma, os outros olham para mim com a lente deles. E quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas preocupado com o que o outro vai falar? É dele. Tem tantos exemplos no nosso dia a dia. Vamos parar para olhar. E eu sempre digo, eu não gosto só de colocar no outro. Eu gosto de trazer para a gente. E o julgamento que a gente faz para o outro. Quantas vezes a gente olha ao nosso redor, olha para as pessoas
e julga como falam, como se comportam, como se vestem, os hábitos diferentes que têm. Por quê? Porque são diferentes de nós. E o fato de serem diferentes de nós é suficiente para eu julgar? Para eu falar? Para eu comentar? É o suficiente? Não. No momento, é esse olhar que nós temos, né? Que olhar para, quando nós olhamos para o outro, entender que as pessoas carregam as suas bagagens, assim como nós temos as nossas lentes, elas têm as lentes delas. E nós temos que ter esse cuidado. Outro ponto aqui, ó, por exemplo, se alguém se sente inseguro, ela vai interpretar a outra pessoa que é segurança com arrogância. Olha, aquela pessoa lá é arrogante. Não, na verdade, ela só é autoconfiante. Pegando aqui o gancho do plexo que eu comentei no começo, a pessoa insegura vai olhar para o outro lá, olha, se acha. Mas na verdade aquela pessoa está simplesmente confiando no potencial que ela tem. E o outro vai dizer, tá se achando. É julgamento, de acordo com o meu olhar. Essas são as questões que a gente precisa interpretar e olhar nesses momentos. E como é que a gente consegue tornar isso um pouco mais leve? É justamente quando a gente começa a entender essa separação, essa despersonalização do julgamento. O que é essa despersonalização? É quando eu passo a entender e separar o que é do outro, o que ele sente e do que ele projeta em mim. Quando eu entender que o que Paulo fala de Pedro fala mais de Paulo do que de Pedro, vai ficar mais leve. Porque eu vou entender que aquela pessoa que vai falar algo de mim, isso fala mais sobre ela do que de mim. E quando eu passar a ter esse entendimento, isso tudo vai ficar muito mais simples, muito mais fácil. Eu não vou carregar esse peso aqui. Lembram lá no começo que eu falei do plexo solar? O que a gente não digere, os rancores, as mágoas, entra aqui. Porque no momento que alguém me julga, eu não consigo digerir isso. Por quê? Porque eu trago para o meu coração, eu trago para mim. Eu não entendo, eu não interpreto de uma forma que isso é dele que não é meu. Então eu vou carregando, eu vou somatizando, eu vou trazendo isso para dentro de mim. Essas mágoas vão se acumulando. E na verdade, é dele, não é meu. E eu estou simplesmente absorvendo para mim algo que ele está simplesmente tendo como espelho em mim. Então, essa despersonalização é importante, nós entendermos. Então, e separarmos o que é uma projeção do outro, das dores dele, em relação a mim, e o que realmente é meu. Claro que às vezes a gente vai dizer, né? Mas aquilo que ela falou fez sentido para mim. No momento que alguém fala algo que faz sentido para nós, é porque aquilo também está em nós. Não quer dizer que ela tenha nos falado. A gente fala assim, isso reverberou em nós. Mas como assim? O que seria isso? Por exemplo, aquela pessoa fala assim, aquela lá é extremamente organizada, de chata, não sei o quê. Eu posso ter pego isso como julgamento, mas posso parar pra pensar, mas fez sentido isso que ela falou. Por isso que pegou aqui também, porque isso fez sentido. Também ela pode estar, de alguma forma, mostrando aquilo que eu preciso olhar em mim. Mas aí, eu não posso ficar brava com ela. Eu tenho que agradecer por ela estar me mostrando aquilo que eu preciso ver, aquilo que eu preciso melhorar e mudar. Então, não é motivo também para eu trazer essa mágoa, esse ressentimento. Porque, como dizia um professor meu, é um abençoadinho que foi colocado na nossa vida para nos ajudar a melhorarmos, a identificarmos aquilo que nós precisamos mudar. Que é esse o nosso grande objetivo. Evoluirmos, sermos a cada dia pessoas melhores. Hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Melhores do que quem? Nós mesmos. Nós não estamos aqui para nos comparar com ninguém, a não ser nós mesmos. Porque ninguém vai ter uma bagagem igual a nossa. A gente está falando que cada um vai ter a sua lente, cada um vai ter os seus óculos. Ninguém vai ter um óculos igual, porque a pessoa pode ter passado até pela mesma dor, pelo mesmo trauma, mas a forma como cada um reage por uma situação é diferente. Algumas pessoas têm mais facilidade de lidar, outras têm mais dificuldade de lidar.
Eu gosto de dar um exemplo de uma pedra. Uma pedra que a gente encontra no caminho. Uma pessoa vai passar e vai dizer, uma pedra. Outra pessoa vai chutar e dizer assim, o que essa pedra está me atrapalhando? Outra pessoa vai dizer, ai, que pedra bonita, vou guardar para enfeite. Outra pessoa vai olhar para aquela pedra e dizer, meu Deus, alguém jogou uma pedra aqui no meu caminho, quem será que tentou me acertar? É a forma como cada um olha para uma pedra. Por quê? Porque cada um de nós temos a sua história, as suas vivências, as suas experiências. E isso impacta nessas lentes de como nós vemos o mundo. Então nós precisamos ser mais bondosos, mais tolerantes é a palavra. Tanto com os outros quanto com nós mesmos. Porque ela está refletindo algo que nós temos aqui dentro de nós. Duas questões importantes dicas para despersonalizar essa situação. Como é que a gente pode agir com isso? Quando alguém fala, nos julga, nos acusa de algo, né? Dá a sua opinião em relação a nós. A gente pode, mentalmente, que é mais fácil, né? Devolver isso para aquela pessoa. É pensar assim, ó, fechar os olhos ou mentalmente pensar assim, ó, eu compreendo isso que tu tá sentindo, mas isso é teu. Isso é teu, não é meu. Então, no momento que eu passo a ter esse entendimento, que aquela pessoa está me julgando, que isso é dela, não é meu, eu posso mentalmente devolver para ela. Eu compreendo, eu sinto muito a sua dor, mas não é meu, é seu. E deixar para ela essa situação, para que ela possa ter os entendimentos dela. E abandonar a necessidade de justificar. Uma pessoa que está te julgando, que está te criticando, por causa, por exemplo, de um trauma que ela sente, não há justificativa que você fale que vai convencê-la de que aquilo é sério. Vamos pegar o exemplo daquela pessoa que foi traída pelo sócio. A experiência que ela teve foi traumática. Ela pode ter perdido muita coisa, ter deixado a família dela em necessidade. Então o trauma dela é muito grande. Então não importa o que você vai argumentar com ela, dizendo, não, mas ter um sócio pode ser bom. A experiência dela vai ser tão forte que não há o que você fale que vai convencê-la do contrário. E é em tudo assim. Então, a pessoa que está muito traumatizada, ou que a dor dela, daquilo que ela passou, foi muito forte, não há argumentos que você vai usar para convencê-la do contrário. E você justificando, você vai estar gastando a sua energia, você estará criando uma indisposição com aquela pessoa, porque haverá um confronto, haverá uma disputa de ideias, haverá uma pessoa tentando convencer a outra de pensar algo diferente, sendo que nenhuma das duas está disposta a mudar de opinião, porque cada uma tem a sua, e as duas, de certa forma, com base naquilo que elas conhecem, tem cada uma a sua verdade. Aí entra aquela questão. Ah, mas é que a minha verdade é a minha verdade. Só que a minha verdade pode não fazer sentido para o outro. Eu gosto de dizer sempre que existem 3 verdades. A minha, a do outro e a verdade que é verdade. Porque eu vou contar o meu lado. Eu vou contar aquela situação, a historinha, de acordo com o que eu percebi, com o que eu senti. Da mesma forma, a pessoa vai contar a história da forma como ela percebeu, como ela sentiu. Que pode ser uma terceira pessoa isenta, vai ver e vai dizer assim, não tem nada do que nenhuma de vocês falaram. Porque é algo que se olha de forma isenta, se tira a emoção daquele momento. Se olha o fato em si. E quando a gente conta uma história, a gente conta o fato somado aos nossos sentimentos, às nossas emoções de ter vivido aquela situação. E isso acaba interferindo nos nossos julgamentos. Então, não tem que ficar justificando. É deixar isso aberto para aquela pessoa refletir em algum momento. Talvez em outro momento vai fazer mais sentido, ela possa passar por uma nova experiência e de alguma forma mudar, mas não vai ser na maior parte das vezes com a gente simplesmente falando. Não é assim que ela vai mudar de opinião. Ela vai ter que de alguma forma mudar aquele registro que ela tem. Então, temos que dar esse tempo a ela e entender isso. Tudo tranquilo até aqui? Como é que está o entendimento? Alguma situação de julgamento que vocês já passaram,
que vocês se sentem desconfortáveis. Se alguém tiver alguma situação de julgamento, quiser aproveitar e colocar aqui, partilhar. Se faz sentido isso que eu estou falando, o que vocês acham que isso realmente é o que vocês entendem? Fez vocês perceberem algo que vocês talvez não tinham se dado conta ainda? Só pegando um apanhado, então, do que nós falamos até agora. Então, as pessoas não nos enxergam como nós somos. Elas nos enxergam como elas são. Por quê? Porque elas têm lentes diferentes. Cada um de nós usamos uma lente diferente. Inclusive, a minha lente tá aqui, é do meu incenso, tá? Que tá passando fumacinha. Então, cada um traz nessas lentes o quê? As suas dores, os seus traumas, o seu preconceito. E aqui ainda trazendo mais exemplos do dia a dia. Que eu sempre digo, é mais fácil a gente olhar para nós do que para os outros. Vamos fazer uma reflexão. Quando a gente olha para o lado, o quanto realmente nós conseguimos ter um olhar isento para o que acontece na volta? Ou o quanto a gente ainda tem esse hábito de olhar as pessoas julgando que elas estão fazendo algo diferente. Ah, mas aquela pessoa... por exemplo, a questão do grupo, também um bom exemplo. Que nem como eu disse, lá no passado nós necessitávamos fazer parte de uma tribo, por questões de sobrevivência. Hoje já não mais. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu não bebo. Vamos dar um exemplo aqui. E eu vou numa festa. Está todo mundo bebendo. E as pessoas começam a me oferecer. Aí entra, eu não bebo, eu vou só para fazer parte daquele grupo, concordar, pensando que as pessoas vão falar, mas pensa, tá todo mundo bebendo, o que vão pensar? Vão dizer que eu sou careta, vão pensar que eu sou... o que eu sou que eu não quero beber, que eu sou aquela chata, só vem aqui para atrapalhar. Então, eu me sujeito a fazer algo que eu não gostaria de fazer porque os outros vão pensar, ou eu consigo agir de uma forma de dizer assim, tudo bem, eu não quero, vocês bebem, vamos conviver todos no mesmo grupo. Ou assuntos, muitas vezes, que a gente vai num lugar e as pessoas falam, tem hábitos diferentes dos nossos. E quantas vezes a gente se sente deslocado naquele lugar? Por quê? Porque de alguma forma, inconscientemente, a gente quer pertencer àquele lugar, àquele grupo. Isso é inconsciente. Então, por isso que nós precisamos trazer para a consciência. Porque no momento que nós entendemos o que acontece, nós conseguimos modificar os nossos pensamentos. Mas para isso a gente tem que ter consciência. Quando nós estivermos num local que a gente se sentir desconfortável, vamos pensar, por que eu estou desconfortável? Será que eu não estou tentando me encaixar num lugar que as pessoas talvez agem, têm hábitos diferentes, pensam diferentes? E eu, só para querer me encaixar, talvez eu vou ter que me diminuir, mudar meu comportamento, aceitar coisas que eu normalmente não aceitaria? Só para fazer parte? E será que isso realmente é o que eu quero? Ou é só simplesmente para atender o meu ego que diz assim, não, você tem que fazer parte daquele grupo, você está aqui. São essas reflexões que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia em relação a nós com o outro e o outro conosco. O julgamento é mais sobre quem julga do que quem está sendo julgado. Essa é a diferença, então, da despersonalização que a gente tem que fazer. No momento que a gente tiver esse entendimento, quem julga fala mais dela do que de mim, ou se eu julgo está falando mais de mim do que do outro, quando eu compreender e saber separar isso, a gente não vai trazer mais para cá, nem para o coração, nem as mágoas, nem as situações que são mal digeridas, que ficam aqui no nosso plexo, abalando a nossa autoconfiança, abalando o nosso poder pessoal, abalando a iniciativa de fazer as coisas, porque está tudo relacionado. No momento que eu penso no que vão me julgar, é porque eu não estou confiante naquilo que eu vou fazer. Se eu não estou confiante naquilo que eu vou fazer, a insegurança pega e eu deixo de tomar a iniciativa de fazer. Então, uma coisa acaba dependendo da outra. E o corpo,
o nosso corpo reflete isso tudo. Por isso que eu sempre digo que eu gosto tanto de medir os chakras antes de fazer um atendimento, porque ele fala muito sobre o nosso corpo, sobre o nosso comportamento. Então, quando eu falo do plexo, ele está totalmente direcionado desse nosso tema das máscaras. Não só o tema de hoje, como as próximas 2 partes, que hoje é apenas a primeira. Então, nós temos que separar o que é realmente nosso da projeção que o outro está fazendo em nós. E fazer isso é separar, devolver para o outro, ter esse entendimento que é do outro e não ficar justificando. Porque a justificativa, ela não vai levar para nada. Ela vai só ficar gerando uma situação muito constrangedora para aquela situação, com aquela pessoa. Conheço pessoas que deixam de se falar, uma tentando convencê-la a outra de que está certa. E aí vem as mágoas, vem os ressentimentos, aí o ego fala mais alto ainda, porque eu tenho razão. O outro tem que vir se corrigir, não eu, por causa do ego falando mais alto. Então, sobre o julgamento, eu quero deixar essa reflexão, porque eu não quero me estender muito, eu quero fazer uma prática com vocês agora. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Para essa prática, se puderem pegar um papel e caneta, vai ser ótimo. Eu vou dar um tempinho para vocês, se possível, puderem pegar pode ser um pedacinho de papel pequeno e uma caneta para vocês anotarem. Eu vou dar um minutinho para que vocês possam pegar, que vai ser bem importante. Enquanto isso, se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, antes de nós fazermos a prática. Mas, realmente, essa parte do julgamento, que a lente do outro seria essa a grande intenção. É nós termos esse olhar para o julgamento, entendendo que o julgamento é a lente do outro. Fala mais do outro do que de mim, ou fala mais de mim do que do outro, se eu que estou julgando, né? Então, separar esses olhares para que possa acontecer. Bom, espero que tenham conseguido pegar papel e caneta, deixem do ladinho de vocês. E neste primeiro momento eu vou pedir que, por gentileza, fechem seus olhos, suavemente. E respirem profundamente, para acalmar os pensamentos, para acalmar os corações. Respira fundo mais uma vez. Respirando fundo. Mais uma. Profundamente. Agora, de olhos fechados, traga à sua mente aquela pessoa cujo julgamento ou opinião mais te trava. Pode ser alguém da família, do trabalho, qualquer pessoa do seu vínculo que você conhece, aquela pessoa assim, que a opinião dela, o julgamento dela assim, te trava. Pense nessa pessoa. Pense nessa pessoa que traz esse julgamento, que a opinião dela mais te trava. Coloque essa pessoa na sua frente. Agora imagine essa pessoa na sua frente. Mas entre vocês tem uma placa de vidro muito resistente. É um vidro blindado. Só que do lado dela é um vidro muito especial. No lado dela, esse vidro, ele reflete como se fosse um espelho. Olhe para essa pessoa e veja ela falando as críticas, julgando, falando as suas expectativas. Tudo que ela faz em sua direção. Mas esse vidro está te protegendo. Tudo isso que ela está falando, que ela está fazendo, não chega até você porque bate no vidro e reflete de volta para ela.
nada disso chega até você. Ela continua vendo apenas o reflexo dela. Se ela vai te chamar de egoísta, a palavra volta para ela. Se ela diz que você não é capaz, volta para ela e nada disso chega até você. Fica com ela. Perceba como você está protegida. Respire fundo. Pode abrir os olhos. E agora, sentindo essa proteção, que você está protegida com este vidro, olhe para o papel que você escreveu. Desculpa, você vai pegar um papel para você escrever agora. Escreva neste papel uma coisa que você gostaria de fazer, usar, falar, qualquer coisa que você gostaria muito, 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 muito de fazer, mas ainda não fez por causa do medo dessa pessoa que você pensou. Pode escrever nesse papel. Pode ter várias coisas, mas anote uma delas, que você considera mais importante para você. O que você já deixou de fazer, falar, sentir, por causa dessa pessoa que julga. Anote nesse papel. Ok? Anotado no papel, então espero que todas tenham conseguido anotar. Agora, eu peço que vocês imaginem vocês com seus 90, 100 anos, lá na frente, numa tarde tranquila, sentado num lugar que vocês acham agradável, numa cadeira de balanço, sentado do lado de um lago, sentado num verde, num lugar bem tranquilo. Vocês estão lá com seus 90, 100 anos. Aí vocês olham para trás. Vocês olham para trás, olham para o papel de vocês e vocês pensem. O que pesa mais no seu coração? O comentário passageiro dessa pessoa que estava apenas projetando as suas dores para você, por você ter feito algo? Ou vai pesar mais o arrependimento de você ter deixado a sua vida passar sem fazer o que está escrito no papel por causa dessa pessoa? O que vai pesar mais, será? Quando você estiver lá com seus 90, 100 anos. Vai pesar você ter feito algo e a pessoa ter te julgado? Algo que era uma dor dela, não era sua? Ou você ter deixado de fazer isso que você anotou no papel por causa dela, por causa dessa pessoa? O que será que vai pesar mais no seu coração? É de refletir. Olhe bem para o seu papel. Olhe bem para esse papel. E eu faço um desafio. Neste final de semana, faça algo que você normalmente não faria por medo de julgamento. Coloque uma roupa que você acha que as pessoas não vão gostar, mas que você goste, claro. Fale, assista algo, leia algo. Neste final de semana, procure algo que você está deixando de fazer por causa dos outros. Seja dormir às vezes até mais tarde. Quantas pessoas não ficam na cama até mais tarde porque o que vão pensar de mim? Ou eu deixar de limpar alguma coisa e relaxar, o que vão pensar de mim? O que vão falar? Para não chegar lá no final da vida e se arrepender de ter deixado de fazer algo simplesmente com medo do julgamento do outro. Eu gosto muito da música Epitáfio. Não sei se aqui alguém conhece a música Epitáfio dos Titãs. Eu particularmente gosto bastante dela. E tanto que
eu fui tentar entender um pouco mais essa música, né? Porque, deixa eu só colocar aqui, eu não vou cometer o crime de cantá-la aqui. Mas ela fala, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria, dor, né? Então, essa é a música, para tentar, se alguém não lembra, para ver se lembra dela. E epitáfio? Quando eu fui pesquisar o que é epitáfio, não sei se alguém aqui sabe o que essa palavra significa. Alguém sabe? Epitáfio são as frases que vão nos túmulos. Então, essa música, ela é baseada em frases de túmulos que as pessoas, quando chegaram no final da sua vida, expressaram. Eu queria ter amado mais, eu queria ter aceitado mais, eu queria ter visto o sol nascer. Então, quantas coisas a gente deixa de viver por causa do julgamento? Quantas coisas a gente deixa de adquirir, de experienciar, de falar, de expressar com o medo do julgamento? Nós não temos mais aquela necessidade de pertencermos a uma tribo para sobrevivermos. Nós vivemos hoje num mundo onde nós podemos escolher aonde nós podemos estar. Sempre vai ter uma tribo que pensa parecido conosco. A gente às vezes tem que procurar. A gente não precisa mais se encaixar em algo que não faz sentido para nós. Se encaixar em algo que não nos faz feliz. Nós merecemos, somos merecedores do melhor. Todos nós estamos aqui para sermos felizes, para evoluirmos. Passamos por dificuldades? Sim, nós passamos por dificuldades, porque infelizmente o ser humano precisa da dor para sair da zona de conforto. Não precisaria ser assim, mas nós escolhemos que seja dessa forma, porque quando está tudo bem a gente se acomoda. Então, acabamos tendo a necessidade de passarmos por desafios para evoluirmos aquilo que nós necessitamos. Mas é esse julgamento que a gente tem que refletir o quanto realmente ele vale a pena nós darmos tanta importância para ele. Deixarmos de ser felizes, chegarmos no final da nossa vida e nos arrependermos de não ter feito as coisas por causa dos outros. E talvez não haja mais tempo, dependendo do que a gente quiser, dependendo do que a gente está sonhando. Talvez chegue lá e a gente não consiga fazer mais, porque a oportunidade passou e a gente deixou de viver, muitas vezes. Ninguém está aqui para sobreviver, todos nós estamos aqui para viver. A diferença disso fica para uma outra live, porque aqui o assunto vai longe. Então, o desafio, então, peguem neste final de semana e façam algo que vocês... Pode ser algo simples, que eu digo, às vezes ficar um pouco mais na cama, comer uma coisa diferente, assistir um filme diferente, botar uma roupa diferente, qualquer coisa. Pegue esse final de semana, se desafie, eu te desafio, eu vou me desafiar e espero que vocês consigam se desafiar. Façam algo que vocês já deixaram de fazer por causa do julgamento. Vocês vão perceber a diferença do quanto vocês vão estar livres, quanto vocês vão se sentir encorajadas para seguir em frente, para poderem ir muito além daquilo que vocês estão fazendo. E espero que vocês estejam se sentindo um pouco mais leves, como vocês estão se sentindo depois desse exercício. Todas bem? Como estão? Estão sobrevivendo? Certo, ok, então, muito bem, ok, é importante que você saiba bem, porque a proposta justamente disso é trazer uma grande reflexão e principalmente, com esse exercício, eu quero provocar
realmente todas vocês, para que vocês consigam olhar e sair da zona de conforto e se mexer. Porque é difícil o primeiro passo. Depois que a gente der o segundo, que a gente der o terceiro, vai ficando cada vez mais fácil. Por quê? Porque a gente vai criando coragem, a nossa autoconfiança, o nosso poder pessoal vai se expandindo e vai nos empoderando para nós continuarmos essa nossa caminhada cada vez mais firmes nesse propósito daquilo que nós queremos. E já quero deixar o gancho, né? A próxima live, dentro dessa questão das máscaras, eu vou falar sobre tirarmos a máscara da Mulher Maravilha. Que eu acho que ninguém aqui se identifica, né? A Mulher Maravilha, aquela que dá conta de tudo, aquela que é super poderosa. Então, na próxima live, a gente vai falar sobre essa questão de tirarmos a vestimenta, a capa da Mulher Maravilha. Como será isso? Então, para ver se nós conseguimos mexer mais ainda nesses pesos todos. Eu queria lembrar, então, que amanhã eu vou estar colocando no grupo VIP um material complementar sobre... são umas 4 perguntinhas para vocês ainda refletirem mais ainda sobre aquilo que a gente conversou hoje. Vou colocar o link desta live na íntegra, para que vocês possam assistir de novo, indicar para outras pessoas, ou até mesmo para as pessoas que estão no grupo que não puderam assistir hoje. Porque no Instagram, até o final do sábado, ela sai do ar. E vão estar alguns cortes, alguns trechos que eu considerar que são pertinentes, eu estarei colocando no Instagram, mas não será na íntegra. Isso estará disponível apenas dentro do grupo VIP. Então, se tem aqui na live alguém que não está ainda no grupo VIP, eu faço convite. É um grupo gratuito, é um grupo fechado onde eu coloco informações, né, coloco mensagens, coloco um exercício na quarta-feira, na sexta-feira a gente coloca um bastidor, alguma experiência que foi feita, além desses materiais das lives, que são 2 por mês. Então, essa de hoje, e nós teremos agora a próxima da Mulher Maravilha, dia 31, se eu não me engano, que vai ser um domingo. Então, vou fazer um teste, sexta e domingo. Vamos ver como isso vai se desenrolando, vamos dizer assim. E sempre no grupo VIP vai ser o local onde eu vou fazer os questionamentos, onde eu vou fazer as enquetes para ver como é que, se o dia tá bom, se o horário tá bom, sobre novos temas, o que queiram assistir e ouvir. Só um turno, diria assim, umas 2 ou 3 horas por semana, a gente vai abrir o grupo para partilhas e para conversa, que vai ser amanhã à tarde também. Então, como foi colocado um desafio no grupo na quarta-feira, o grupo VIP do WhatsApp, aquele grupo VIP da Manu. Então, Eni acho que já está lá dentro. Acho que já está lá. Então, lá dentro eu vou colocar, além desses lembretes, então na quarta eu coloquei o desafio, então amanhã à tarde a gente vai abrir por umas 2, 3 horinhas, para quem quiser partilhar como foi o desafio, quais dificuldades que sentiu, quais as facilidades, alguém que assistiu a live quiser comentar alguma coisa sobre a live, perguntar alguma coisa que não teve oportunidade aqui, então vai ter esse espaço ali entre 2, 4, 2, 5 horas da tarde de amanhã, então vai ficar aberto. E mais uma vez, se vocês conhecem alguém que vocês acham importante estar tendo acesso a essas informações, convide também para participar do grupo. Mande o convite ou peça para a pessoa, se ela quiser participar, mande o telefone para mim que eu incluo, como ficar melhor. Porque vamos tentar aumentar esse grupo de forma que mais pessoas possam ter acesso às informações. E aos poucos a gente vai melhorando, quanto mais pessoas nós integrarmos, mais a gente vai poder enriquecer esse grupo, ter novas ideias, nós vamos mudando, por exemplo, a mensagem podemos fazer diferente, isso tudo a gente vai ajustando dentro do grupo e vai melhorando cada vez mais, para que todos que estejam ali possam realmente sentir que está fazendo a diferença, que eu possa de alguma forma estar contribuindo para o seu dia a dia, para tornar a vida mais leve, nesse mundo tão corrido, nesse incessante busca que a gente tem de acesso rápido às informações, que a gente tenha momentos para a gente realmente parar e refletir. Então, eu quero muito agradecer a todas que estiveram aqui, a todos que irão assistir essa live depois, quando tiver a grande oportunidade. Agradeço muito pela confiança e por terem estado aqui presentes para assistir e para partilhar um pouquinho disso. E fica o convite, então, a parte 2
deste tema vai ser sobre, então, a Mulher Maravilha. Eu quero convidá-las também e convidem mais pessoas para nós, no dia 31, então, falarmos sobre a Mulher Maravilha. Gratidão a todas vocês, um excelente final de semana e não esqueçam, façam algo neste final de semana que vocês não estavam fazendo por medo do julgamento. Quem quiser partilhar amanhã à tarde no grupo, fique à vontade, nós estamos abertos, ou se alguém quiser falar no particular comigo, eu também fico à disposição. Meu muito obrigado e um excelente final de semana para vocês.